Olá, meus amigos, a paz de Cristo para todos vocês que estão aqui me assistindo nesse momento. Vou ser bem breve. O assunto que eu vou comentar hoje é sobre Jesus e a deidade de Jesus, né? O que quer dizer isso? Jesus e a sua deidade. A questão da divindade de Jesus. Creio que, de repente, muitos de vocês já devem ter sido abordados em alguns momentos por algumas equipes de pessoas religiosas que batem de casa em casa, né? E vocês certamente já foram surpreendidos por algum deles, e principalmente com argumentos dizendo que Jesus não é Deus, que Jesus foi um arcanjo só, ou que ele era meramente um anjo. Outros falam que era apenas um sábio, né? Ou era um rabino, ou seja, N e N coisas, menos confessar que ele é Senhor e que ele é Deus. Bom, a começar lá do primeiro capítulo do livro do Gênesis na Bíblia, né, o próprio Deus, ele já fala na criação, no ato da criação, quando foi criar o homem, no capítulo 1 do livro do Gênesis, no versículo 26, quando ele fala assim, ó, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Bom, quando se escuta alguém dizendo isso, façamos no plural, está se referindo a mais de um. Se era mais de um, é sinal que tinha mais alguém ali nessa questão da criação. Bom, para alguns é difícil de compreender essa questão de Pai, Filho e Espírito Santo, que é um Deus que subsiste em três pessoas, né, e as pessoas, muitas delas, ficam confusas, não conseguem compreender, faz uma confusão tremenda, né? Mas não tem confusão nenhuma, porque a própria palavra de Deus, que também faz declaração a ela, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 14, ali diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhes parecem loucura, nem pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Bom, a começar, se você tiver um coração endurecido para entender as coisas do Espírito de Deus, você não precisa nem de assistir esse vídeo, porque de fato você vai criar uma resistência tão grande que você não vai aceitar. E a palavra de Deus é isso, são coisas sobrenaturais de um Deus sobrenatural. Prova disso é que ele nos criou. Ele tem a capacidade de criar o universo como ele fez, ou seja, cria do nada, ele chama a existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Ou seja, é o único que tem poder para criar do nada as coisas que foram criadas. Bom, quanto à deidade de Jesus, bom, tem N e N versículos na Bíblia, uma infinidade, mas aqui eu vou citar apenas alguns. Citei esse do livro de Gênesis no capítulo 1, no verso 26. Posso citar também aqui João, no capítulo 14, no verso 9, quando Jesus ele começa a falar com Filipe, porque Filipe ele pergunta assim, Senhor, mostra-nos o Pai, porque Jesus, em João 14, no verso 6, ele começa falando, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí Filipe tem a curiosidade de perguntar, Senhor, então mostra-nos o Pai. E aí Jesus se volta para ele e fala, Filipe, estou há tanto tempo convosco, e tu dizes, me mostra o Pai, quem vê em mim, vê o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. E aí Filipe tentando entender aquilo ali, vocês veem que sempre o homem falando, né, dentro de um nível, dentro de um contexto humano, e Jesus no mesmo contexto se referindo às coisas sobrenaturais, ou seja, as coisas do mundo divino, né, das coisas celestiais, que elas contrapõem de fato com o nosso mundo, com as coisas naturais. Bom, e aí também no livro de João, no capítulo 1, ali fala assim, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, se referindo a Jesus, que ele que é o verbo, ou seja, ele que é a palavra. E no versículo 2 fala assim, ó, e ele estava no princípio com Deus. E já o verso 3 ele fala assim, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus ele foi o intermediador de tudo que foi criado. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, se referindo também à criação. Ou seja, Jesus é Deus. Outra coisa, como que pode alguém, sendo um ser humano natural, se depois da ressurreição ele vai falar assim, primeiro que ele ressuscitou, e depois ele aparece para os discípulos, no livro de Mateus, no capítulo 28, no verso 18, ele fala assim, olha, todo poder é-me dado no céu e na terra. Você já viu algum humano ter todo o poder no céu e na terra? Você já viu? Eu também nunca vi. Se você nunca viu, eu também nunca vi.
Você, por exemplo, tem todo o poder no céu e na terra? Não, nem eu. Então, só sobrou para um, Deus. Jesus é Deus. Outra, Apocalipse capítulo 1, no verso 18, ele diz assim, olha, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno nas mãos. Ou seja, você tem a chave do céu e do inferno? Eu também não tenho. Quem tem é Ele, que portanto é Deus. Jesus é Deus. E por isso, Ele é o único que pode te salvar, é o único que pode me salvar. Então é importante para você. Não tenha medo de declarar a sua fé por Jesus. Tanto prova que Ele é Deus, que Ele ao terceiro dia ressuscitou, foi visto por mais de 500 pessoas, de uma vez só, todos reunidos, e foi assunto ao céu na presença de todos esses. E quando isso aconteceu, 2 varões se postaram e falaram para o povo que estava lá, aquele povo galileu, varões galileus, por que estáis olhando assim para o alto? Esse mesmo Jesus que viste subir, da mesma forma virá voltar. Então foi isso que ele falou, os anjos disseram para aquele povo todo olhando Jesus sendo assunto ao céu na vista deles. Ou seja, não foi uma coisa encoberta, ele apareceu para várias pessoas, claro, para todos aqueles que creram, aqueles que o aceitaram. É da mesma forma que hoje. Hoje nós podemos dizer que vemos Cristo pela fé, pelas obras que acontecem, até porque ele disse que esses sinais que ele fez, né, se seguiriam a todos eles que creem. Outra, eu estou até lembrando aqui, alguém poderia ressuscitar mortos, curar enfermos, chamou Lázaro da sepultura, depois de 4 dias já cheirando mal, 4 dias Lázaro estava lá cheirando mal, e a irmã dele chorando, e aí falou, mestre, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, e ele foi e falou, mas eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? E ela pensando que ele estava falando dos últimos dias, que ele eu sei, mestre, que meu irmão irá ressuscitar no último dia. E aí o mestre foi e falou, onde que o sepultaram? Aí ela disse onde que foi que tinha sepultado o irmão dela, levaram o mestre até lá, ele disse apenas que tirasse a pedra. Tiraram a pedra e ele declarou, né, proclamou com alta voz, Lázaro, venha para fora. E diz a palavra de Deus que Lázaro saiu envolto, aí cheirava mal, porque com 4 dias, a primeira coisa que ela falou, mestre, mas ele cheira mal, já tem 4 dias. E ele foi falando, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus, manda que tire a pedra. E tirou a pedra. De repente, meu amigo, a pedra que está no teu caminho e que te impede de você crer nas coisas de Deus, você mesmo que tem que tirar. Essa pedra, dureza que está no teu coração, de dizer que Jesus não é Deus, de dizer que não tem salvação, dizer que não há ressurreição, dizer que os crentes são todos malucos, que são todos fanáticos. De repente, isso é uma pedra que está dentro do teu coração. Quem sabe você tirando essa pedra de dentro, arrancando essa pedra, essa dureza do teu coração, a palavra de Deus não penetre. Jesus diz assim, olha, lá em Apocalipse capítulo 3, no verso 20, fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. De repente só falta você abrir a porta do teu coração, tira essa pedra que te impede de você crer na palavra de Deus. Porque de repente tem muitas coisas que Deus precisa de falar contigo, te usar inclusive para levar mensagem de salvação a pessoas que estão morrendo, milhares de pessoas morrendo aí, indo tudo para o inferno. De repente estão lá esperando até uma palavra de salvação para você levar. Mas antes disso, você também precisa de ser salvo. Você precisa ter seu nome escrito no livro da vida. Você precisa de abrir seu coração para que essa palavra de salvação, palavra de esperança, palavra de libertação, de repente essas drogas que você pode estar envolvido em droga, de repente envolvido em prostituição, de repente envolvido em bandidagem, de repente tudo isso aí pode estar te assolando porque você fecha teu coração. Quantas e quantas pessoas de repente não já pregou para você falando dessa mensagem de salvação? Abre teu coração. Existe uma mensagem de esperança que Jesus quer te dar, já a partir de agora. Você precisa ser salvo, você precisa de ser liberto desse vício maldito, entendeu? Entrega a tua vida a Deus, entrega que Ele pode transformar a sua vida. Arranca essa dureza do teu coração. A dureza do coração foi que fez muitas pessoas não entenderem a palavra do Evangelho, rejeitarem a salvação. Vou te dizer mais. Passar por essa vida aqui e rejeitar a salvação, aquele sacrifício que Cristo fez por nós, derramando sangue para nos reconciliar, nos garantir salvação em Cristo, passar por essa vida aqui e rejeitar isso, melhor que não tivera nascido, porque haverá um juízo sobre toda a humanidade, principalmente para aqueles que ouviram
e rejeitar o plano de salvação. Rejeitar o plano de salvação é rejeitar o sacrifício que Cristo fez por nós aqui há 2000 anos atrás. Veio, sofreu, foi cuspido, foi esbofeteado, foi espancado, foi pregado numa cruz, se esvaindo em sangue por tua causa e por minha causa. Ele levou toda a nossa culpa sobre os seus ombros. A palavra de Deus diz que ele levou sobre si todas as enfermidades, as nossas enfermidades e as nossas dores ele tomou também sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esses versículos estão lá no livro de Isaías, no capítulo 53, versos 4 e 5, falando sobre Jesus. Há 700 anos antes de Jesus nascer, um homem chamado Isaías, profeta, e só faltou desenhar. Ele descreveu todo o aspecto, todo o martírio do Messias, tudo que ia acontecer com ele, ele profetizou. E aconteceu tudo exatamente como foi profetizado há 700 anos antes dele nascer. Não faltou uma vírgula. E ele nasceu. Prova de que a Bíblia ela é a inerrante palavra de Deus. Meu amigo, faça um pacto com Deus. Receba Cristo na sua vida. Muda a sua vida. A palavra de Deus diz lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Você precisa de ter uma transformação na sua vida. Você precisa de nascer um novo homem. Até porque para entrar no reino dos céus, todos terão que nascer de novo. Todos terão que passar pelo batismo das águas, batismo do arrependimento. E o próprio Jesus falou o seguinte, olha, aqueles que me amam, eles leem, ouvem meus mandamentos e guardam. Guardar o mandamento de Jesus é obedecê-los. Batismo nas águas não é mera formalidade, nem liturgia religiosa. É mandamento, é ordenança. Quando você se batiza, você está sepultando, simbolicamente está sepultando todos os seus pecados. Ali uma confissão de fé, a profissão de fé. Você ali está aceitando a Cristo como Salvador e está ali sepultando todos os seus pecados. É o batismo do arrependimento. Não tem nada absolutamente a ver com batismo de criança, porque criança não se arrepende. Criança não sabe nem por que estão jogando água nela. Tá? Isso aqui é Bíblia. Isso aqui não é falácia, é palavra de Deus. Você quer entrar nos céus? Você se diz cristão? Então aceite o evangelho que Jesus Cristo pregou. O batismo de arrependimento, quem pregou foi Jesus. Chama-se Jesus de Nazaré. Aquele que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Diz a palavra, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa é a palavra de esperança. Ainda tem esperança para você. Você que está envolvido, de repente, com drogas, não consegue se libertar de cigarro, vício da bebida, Jesus pode te libertar. Confia nele, abra seu coração, deixa ele entrar na sua vida e você vai ver quão grandes mudanças Jesus fará na tua vida e na vida da tua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.